Olá, seja bem-vindo à nossa sala de oração. Deus te abençoe. Que honra, que alegria estar junto, celebrar, me alegrar, dividir, refletir, inspirar e ensinar você sobre oração. Eu sei que talvez você possa me ensinar, mas o propósito aqui é a gente refletir sobre passagens bíblicas, textos bíblicos de homens e mulheres que oraram e tiveram resposta. Então, não somente orarmos, mas também fundamentarmos a nossa oração, aquilo que é o fundamento da nossa vida, que é a palavra de Deus. Esse lugar nos garante vitória. É nesse lugar que nós alicerçamos a nossa fé e nos entregamos para viver aquilo que só Deus pode dar. E esse lugar é maravilhoso, esse lugar é a palavra de Deus. Sempre que formos orar, podemos orar a palavra, podemos lembrar da palavra. Não é assim que a própria palavra diz? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E hoje a nossa memória, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma tem sido um objeto de conquista do marketing, do comércio, das más notícias, do entretenimento, e os seus olhos têm sido hoje o objeto mais valioso daqueles que querem conseguir espaço. Entra pelos seus olhos, vai para o seu coração, sobe a mente, e de repente a mente não está trazendo só aquilo que é lembrança, só aquilo que traz esperança. De repente, a mente começa a se encher daquilo que é desesperança, daquilo que não vai edificar, dos medos, das situações difíceis, das crises, das corrupções, das injustiças. E há um sistema que há muito tempo Jesus disse: o príncipe desse mundo está aí e ele nada tem em mim. O próprio Satanás disse: se você prostrado me adorar, tudo isso eu te darei. Então, de alguma maneira, o sistema dessa terra, corrupto, marcado por tantas coisas da maldade humana, de um coração perverso, parece que tem dono. E esse dono, ele é o adversário que tenta nos destruir. Mas Deus é poderoso para nos guardar. E em meio a isso, às vezes, a gente se pergunta, você, alguns outros, e se não guardarmos o coração, todos nós, vamos apresentar a Deus como em alguns momentos salmistas, que se indignava porque o ímpio prosperava no caminho e o justo sofria. Isso já está lá. Se eles pensavam assim, quem somos nós para dizer que nunca vamos fazer? E quando as coisas não vão bem, o que fazermos? Quando nós estamos com a vida correta, sendo honestos, vivendo bem, fazendo bem, amando as pessoas, pregando o Evangelho, mas a nossa vida não vai bem. O que fazer? Será que teve gente que viveu assim? E como eu estou refletindo com vocês em Paulo, ou na vida do apóstolo Paulo, hoje eu quero ler um texto que não tem resposta. Teólogos tentam discernir, falar, adivinhar às vezes alguns, mas não tem, ninguém sabe. E se a Bíblia não deixou claro, nós não sabemos. O que é isso, Charles? É o que está em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 8. No 7 diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentar-me. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Interessante esse texto. Paulo roga ao Senhor, ele diz: 3 vezes eu pedi, eu roguei. E aí rogar não é só orar, eu clamei. Eu falei com Deus: tira de mim, Senhor. E não,
Deus responde para ele que não. E é tão interessante, né? Paulo, que orava, que tinha tanto do poder de Deus na vida dele, cheio do Espírito, o Senhor permitiu que um espinho fosse colocado na sua carne. Que espinho é esse? Você vai ler muita coisa por aí, mas a Bíblia diz que é um espinho e nós não sabemos o que é. O fato é, não foi tirado. Ele orou, orou e orou 3 vezes e não saiu. E quando situações assim acontecem na nossa história? Nós estamos fazendo bem, nós somos honestos, pagamos impostos, abençoamos e não amaldiçoamos. E de repente nós assistimos o ímpio, o corrupto, o injusto, aquele que trama o mal, vivendo melhor do que nós, do que a gente. O que fazer? Paulo está dizendo, para que a gente não se ensoberbeça, para que você não ache que você ou eu somos melhores do que outros, para que a gente não veja que a grandeza de cumprir o Evangelho, de testemunhar da graça de Deus, se torne um troféu para nós. Paulo está nos lembrando que é orar, é na oração, e que às vezes tem um espinho que vai permanecer, mas em tudo nós vamos aprender a nos gloriar. Sabe por que eu vejo tanto isso, e isso é tão real na vida de muitos? Porque alguns têm um tempo para viver. E todos nós temos um tempo para viver nessa terra. Só que para alguns só existe esse tempo. Para nós, ele é o menor tempo da vida. Porque depois que passarmos dessa vida, virá a eternidade. Então aqui se tornou uma pequena fração de tempo que vamos viver. A nossa vida vai ser desfrutada de verdade na eternidade. Então por isso que nós não nos apegamos e não precisamos ficar desesperados para conquistar tudo nessa terra, porque nós temos uma eternidade para viver e na certeza que vamos viver com Deus. Por isso que o espinho na carne, alguma coisa que nos atormenta, alguma coisa que não é respondida à oração quando pedimos, ela se torna mais uma experiência. Ela não é tudo. Para o ímpio, aquele que não conhece a Deus, para ele não. Tudo precisa ser ajuntado nessa terra, tudo precisa ser conquistado nessa terra, tudo, porque não há outro lugar para ir. Então, se você vive um momento difícil, se você vive como um espinho na sua carne e parece que Deus não respondeu, vamos orar como Paulo e aprender a nos gloriarmos na nossa fraqueza e dizer, mesmo na fraqueza, eu tenho a vida e eu vou escolher fazer dessa vida uma honra ao Senhor. Senhor, um espinho na carne é algo difícil. Paulo reconheceu que era difícil. Para nós, existem situações que são difíceis. Senhor, quem está do outro lado agora, talvez tenha uma situação tão difícil, e ela ora, e não vê resposta. Isso já aconteceu com Paulo. Então nos ajude a gloriar, a exaltar o Senhor, a nos alegrarmos no Senhor, mesmo quando a resposta não vem. Porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Que haja um regozijo, um gozo, mesmo quando esse espinho atormenta, mesmo quando as notícias não são boas, mesmo quando a vida financeira quer nos derrubar, mesmo quando a enfermidade quer nos afrontar. Eu me gloriarei no Senhor, me alegrarei no Senhor. Isso não nos para, isso não nos para, isso não vai parar essa pessoa, não vai parar. Nós oramos para que o Senhor venha ao encontro e que o Senhor traga vida e um motivo de alegria, que é o próprio Senhor. Fortaleça-nos nas nossas fraquezas, para que a gente nunca murmure, blasfeme
ou seja ingrato contigo. Por isso nós te pedimos, fortaleça-nos nas nossas fraquezas, para que possamos nos gloriar e honrar o Senhor em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe e que na sua fraqueza, no possível espinho na carne, Jesus te fortaleça, para que você o honre sempre. Até a próxima sala de oração.